Hoje nós iremos falar sobre o processo produtivo da cerveja e nós escolhemos a cervejaria Ambev para exemplificar esse trabalho. O meu grupo é composto por Lucas Pimentas, Lohan Simões, Ana Anjos, Rafaela Pereira e eu, Juliana Pereira. Vamos conhecer um pouco sobre a empresa que nós selecionamos. A Ambev ela é a 14ª maior empresa do país em receita líquida e controla cerca de 69% do mercado brasileiro de cerveja. Aqui na Bahia, ela tem um polo em Camaçari, porém, no mundo, ela também está presente em 15 países, dentre eles Canadá, Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai, entre outros, por isso é caracterizada como uma multinacional. Falando agora sobre o produto, a cerveja ela é obtida pela fermentação alcoólica oriunda do malte e água potável, por ação da levedura com adição de lúpulo. Após a fermentação do mosto, a cerveja tem um teor alcoólico de 4 a 10%, de acordo com cada tipo. Essa variação da cerveja depende de dois fatores: a duração da fabricação e o processo produtivo em si. Por isso, há diversos tipos de cerveja no mercado. A quantidade produzida varia bastante a depender da demanda no mercado, principalmente nas festividades, Carnaval e Réveillon, essa produção tende a aumentar. Porém, normalmente, basicamente, mensalmente é produzido em torno de 120 mil hectolitros. E aqui eu trago alguns exemplos de cerveja, que são a Lager, a Aller e a Stout, que variam entre si devido ao processo de fabricação. Os principais componentes da matéria-prima é o malte, localizado na América do Sul, nos países de Argentina e Paraguai, o lúpulo, que é localizado em regiões frias, a levedura, que aqui no Brasil é localizada em São Paulo, e a água. O Brasil é o terceiro país que mais ingere cerveja no mundo, sendo responsável por 7% do consumo do planeta, atrás somente da China, com 27%, e dos Estados Unidos, com 13%. Os maiores produtores estão localizados na região sudeste do país, principalmente no interior de São Paulo, que é um destaque, visto que há um certo acesso facilitado à mão de obra qualificada e que ficam próximos à capital, facilitando também o processo de transporte. Agora falando sobre a aquisição dos seus insumos, né, como a Juliana já havia dito, nós temos como principais matérias-primas para a produção da cerveja o malte, o lúpulo, a água e a levedura. A aquisição desses insumos é realizada de acordo com a demanda, com a sua demanda mensal, que é realizada através da análise feita pelo PCP, onde o malte será armazenado em silos, o lúpulo em sacos de alumínio embalados a vácuo, e posteriormente serão armazenados em um freezer. Agora falando sobre o seu armazenamento, né, dos insumos, o malte ele tem que ficar em um ambiente longe de umidade. Portanto, ele tem que ficar no ambiente limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz solar. Ele tem que ficar livre de odores fortes. O malte, quando vai fracionado em volumes menores, ele pode ser armazenado em tambores fechados para evitar a umidade. E quando ele é fracionado em volumes maiores, ele pode adicionar as sacas sobre pallets, mantendo-as com uma distância de 40 centímetros da parede para facilitar a limpeza. E é sempre bom também verificar a validade conforme indicado na embalagem. Agora falando sobre os lúpulos, ele tem que ficar no ambiente refrigerado, né, entre 0 e 5 graus. Ele também tem que ficar atento à sua validade, né, onde depois de violada a embalagem, ele tem que se utilizar o produto em até um dia. E se o produto for fechado com uma injeção de CO2, ele pode ser armazenado por até 2 semanas. Agora, sobre as leveduras, ele tem um processo semelhante. Ele também tem que ficar no ambiente refrigerado em até 8 graus. E com depois de violado, quando a embalagem é violada, tem que manter o pacote fechado e a temperatura inferior a 4 graus. E também tem que consumir ele em até 3 dias. Agora, falando sobre o seu processo de carga e descarga, né, ele é inicialmente realizado por caminhões, tanto na matéria-prima quanto no produto acabado, produto final, onde são descarregados por operadores. Após o descarregamento do malte, ele vai para, como eu falei anteriormente, ele vai para os silos, enquanto o produto acabado ele é envasado e vai para o processo de inietização, né, ele é envasado, onde ele é envasado em latas ou garrafas.
Agora falando sobre o seu transporte e o manuseio do produto, né? Sobre o transporte, tendo em vista que a maior parte dos fornecedores ficam presentes em ambientes rurais e as indústrias geralmente se localizam em sua grande maior parte em regiões de interior, o modal de transporte mais adequado para o negócio, neste caso, seria o rodoviário devido ao seu custo-benefício. Agora, para esse manuseio, né, devido, acredita, perdão, já que ele é feito em volumes maiores, quando chega a matéria-prima, é necessário a utilização de empilhadeiras e pallets para o seu transporte, né? E provavelmente posteriormente eles serão armazenados. Bom, esse processo de produção basicamente funciona em algumas etapas. Eu vou listar aqui para vocês. Começam com a moagem, passando pela abrasagem, a filtração do mosto, a evolução do mosto, esfriamento, aí o processo vem para fermentação, onde ela é maturada e filtrada. Depois da estabilização disso tudo, ela é classificada, aprovada, processo de degustação, onde ela vai para o envasamento e aí ela é distribuída, processo de distribuição. Bom, referente à categorização dos resíduos, ela acontece da seguinte forma: após a moagem do malte, ele é armazenado em equipamento chamado caixa de bagaço. Esse mosto segue para adegas e lá é adicionada a levedura que contribui no processo de fermentação da cerveja. Além disso, o bagaço do malte é utilizado como alimento de bovinos e suínos e a água passa por processo de recuperação e é reutilizada. Então, são diversos os riscos que podem interferir na cadeia. E, entre eles, temos a emissão de pedido de forma inadequada, os erros no abastecimento do centro de distribuição e a demora para a entrega das mercadorias, parada por quebra ou falha desses equipamentos. Bom, com base nas nossas pesquisas, a gente pode notar como na com base no que a gente está propondo para melhoria na cadeia de produção da Ambev, a gente veio falar da blockchain, que algumas outras grandes empresas já tá utilizando dessa ferramenta, como a Toyota, o Martin, a Nestlé. E eu vou agora listar para vocês alguns benefícios de você utilizar, né? A eliminação de intermediários, ou seja, não é necessário, a maior durabilidade, confiabilidade e longevidade dos armazenados. O processo é íntegro e livre de fraudes, ou seja, não tem como você fraudar o processo da cadeia. Então, vai ter um menor custo para armazenar registros corporativos, ou seja, tem um, um, um custo inicial para poder implementar, mas depois você tem a rentabilidade disso. Processos administrativos com um controle maior da qualidade, e a rapidez e menor custo de transições e taxa de diminuir tempo de espera. E também no processo de rastreamento de mercadoria. Essas foram algumas das vantagens de você aplicar a blockchain na sua cadeia de suprimentos. Acho que é só isso.